Olá. Gente, o programa Pontuando hoje vai falar de criatividade. Hoje nós vamos falar da Semana da Criatividade. Nós vamos falar do World Creative Day, que é coisa que está acontecendo essa semana agora de abril. É uma coisa muito bacana. Estamos aqui, eu, Vanessa Bittar, nesse banner aqui do programa Pontuando Cidadania Sustentável, junto com Luciana Altomari, Flávia Davi e Emílio Ribas. Falei seu nome certo, Emílio? Emílio, né? Emerson Ribas. Não. Como? Emerson Ribas. Emerson, é porque parece com Emílio. Emílio Ribas é uma figura conhecida aí também. É Gente, verdade. não é? Gente, então, olha, bom dia, Vanessa, bom dia, Luciano Tomar, Flávia Davi, bom Uhum. dia, Sim. Emerson Ribas. Daqui um pouquinho todos vocês vão ter oportunidade de se apresentarem. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa pauta, gente, para que nós tenhamos, porque esse povo que nós trouxemos aqui é gente que sabe muito, que tem muito conteúdo e traz muita informação importante no ramo da criatividade. Inovação e criatividade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha bem, nós temos uma pauta aqui. Essa pauta, ela está relacionada exatamente com inovação e desenvolvimento ambiental. Bom, inovação, se nós falarmos assim de maneira genérica dentro da internet, você vai achar o seguinte: inovar é criar algo novo, introduzir novidades, renovar, recriar. A inovação é sempre tida como sinônimo de mudanças ou também de melhorias de algo já existente. É claro, o mundo todo precisa, em todas as áreas, de inovação e de criatividade. O desenvolvimento ambiental já é uma coisa mais focada, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Nós temos que deixar coisas para as gerações futuras. Essa definição surgiu da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico, que deve continuar, e conservação ambiental. A gente não pode só ficar usando, como se o planeta fosse infinito. E a forma de usar também modifica muito a nossa vida e das próximas gerações. E para isso existe o World Creative Day, que vai ter lugar essa semana, e nós aqui, em Juiz de Fora, temos aqui essa equipe que está cuidando da Semana da Criatividade, tá? Eu vou falar um pouquinho das pessoas que estão envolvidas aqui na tela. A Vanessa já é nossa conhecida, é minha partner aqui no programa. Nós temos a Luciana Altomari, formada em Administração de Empresas com MBA em Auditoria e Contabilidade Financeira, técnica em transações imobiliárias e gestão de recursos humanos, e a organizadora da Semana da Criatividade e responsável pela mesma. A Flávia Davi, presidente e fundadora do EPROS, que ela vai explicar o que que é, não sei se é EPROS, eu falei errado, doutora em ciência política, pesquisadora de políticas públicas ambientais e atua há 10 anos no terceiro setor, que é algo que eles vão falar também, o que que é o terceiro setor. Emerson Ribas, que eu inadvertidamente chamei de Emílio, e é jornalista e tem especialização em comunicação e marketing, editor, jornalista do programa Gente e Empresa, atualmente analista de treinamentos e assessor de comunicação do Dia Mundial da Criatividade. Bom, então, o que que é esse dia World Creative Day? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar uma tela aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é. Isso aqui todos estão vendo aqui o World Creative Day, aqui, vocês que estão aí na tela. Olha só, o World Creative Day é, é o Dia Mundial da Criatividade 2023. O que que é? É o maior festival colaborativo de criatividade do mundo e também está acontecendo em nossa cidade. É um evento único, plural, inovador e colaborativo que tem total sinergia com o que acreditamos ser uma das principais missões das organizações dos dias de hoje. Isso está aí na internet, eu estou aqui com o PDF. Tem o guia do evento e tem várias atividades que vão acontecer. São 100 cidades no Brasil, mais de 30 cidades no mundo e vários grupos dando cobertura e participando. Bom, então esse é o World Creative Day. Eu vou pedir licença para retirar da tela e vou repassar aqui aquele que é o programa da semana que eu estou fazendo através da Connect, que é do nosso amigo Enéas, que também está participando desse evento. O Enéas está aqui com o avatar dele, é um cara muito inspirado aí na. E aqui tem uma foto dele com a Luciana Altomar, né? Isso significa que tanto ele quanto ela andam muito bem acompanhados, não é isso?
Bom, aqui, ó, o Dia Mundial da Criatividade 2023 vai ser 20, 21, 22 de abril, Juiz de Fora, Conecte participa, né? Tem aqui os banners que explicam quais serão as atividades. Aqui tem uma fotinha do Enéas com a participante principal aqui, que é a Vanessa. A Vanessa está em todas elas. E nesse banner aqui, vocês vão conhecer quais são as atividades. E essas atividades, vou pedir licença, inclusive, para tirar da tela. Essas atividades aqui, elas vão acontecer em vários lugares. Elas vão acontecer no dia 20 do 4, elas vão acontecer no Senac, no CRIT, no Sesc, no Hemominas, na Estácio. No dia 21, no Moinho e na Praça Céu. E no dia 22, no Parque Álvaro. Bom, então, esse resumo muito rápido que eu fiz aí, que agora vai ser debulhado aí, explicado, explicitado pela Vanessa e também pelos nossos convidados, eu vou passar a palavra para a Vanessa e ela vai fazer a introdução mais diretamente e vai passar a palavra aí de acordo com a ordem que ela achar mais interessante. Tá bom? Gente, fiquem à vontade e mais uma vez obrigado por vocês terem comparecido. Vanessa, fica à vontade. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo aceite, né, para estar aqui no banner falando um pouquinho de um tema muito desafiador, né, que é a parte da inovação com o diálogo com a sustentabilidade, né, com o desenvolvimento do ambiente. A gente sabe quando um território consegue colocar em prática, né, esses conceitos, a gente consegue muito mais progresso, mais qualidade de vida, né? E tudo acontece a partir das pessoas que estão no espaço fazendo ações. Então ficou assim uma pauta bem amarrada nesse sentido, né, de que estamos no contexto de uma semana que está acontecendo um festival colaborativo na nossa cidade. Estamos também com o contexto de que a nossa cidade tem trabalhado para colocar, para divulgar uma política pública em torno da inovação. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e nós, né, que estamos aí, direto ou indiretamente, envolvidos com essa perspectiva da criatividade, da inovação, sabe o quanto que é importante a gente estar junto a esses movimentos, né? Não se faz sustentabilidade, criatividade sem estar no coletivo, né? Na proposta de comunidade. E nós sabemos, né? A gente está falando hoje do contexto de Juiz de Fora, então nós sabemos que aqui ocorrem vários ecossistemas, desde pequenininhos, médios, grandes, né? De pessoas se movimentando em torno de ações aí para agregar valor ao que entrega, né? Para ajudar na emancipação do território. Então, tudo isso a gente começa a enxergar quando a gente vê, né, que é possível fazer um festival colaborativo dentro da cidade, que as pessoas acreditam, topam e vai porque sabe que aquilo é bom para o território, por exemplo. E quando a gente está tratando da parte, né, de inovação, gostaria de deixar assim também a minha visão sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso aí é colocar algo que só algo que não existe no espaço. Não, inovação ela pode ser uma implementação de algo que já existe num lugar que ainda não existiu, né? Então, a gente que trabalha com essa parte da inovação fica muito linkada aos experimentos, né? Será que aqui vai dar certo? Será que não vai? Por que funcionou? Por que não funcionou? Então, são desafios aí que eu acredito que os nossos convidados de hoje vão poder falar pelas práticas também e vivências, né, deles sobre esse tema que é muito importante. E, assim, deixo também como uma reflexão, uma mensagem também final para a gente dialogar sobre isso, é que a criatividade, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de muitas transformações, né, em torno de tecnologia,
desafios ambientais, ela tem que estar dialogando com o meio ambiente, né? Ela tem que estar proporcionando melhoras para o nosso espaço real, né? A gente tem um espaço que é o da ficção ali, né? Do digital, acontecem as coisas, mas muita coisa que acontece ali pode ser implementada no real, né? E dá muito, muito certo. Então a gente tem que saber equilibrar as coisas, né? É, colocando planos, né, mais adequados para aquela realidade que a gente vive, né? E trazendo uma coerência entre as ferramentas que nós temos com as necessidades que nós precisamos resolver, né? Então, isso aí assim, são coisas que, só para pulverizar aí alguns assuntos em torno da nossa conversa, mas que tocam muito em mim nesse momento, né? Que a gente precisa trabalhar muito a nossa cultura, porque sabemos que temos um grande potencial acontecendo no nosso tempo, que são as ferramentas que ajudam a gente a ver com precisão tudo que a gente precisa, muitas das coisas, mas temos que agir com criticidade, com responsabilidade, com ética, para que tudo isso realmente seja importante e contribua com a evolução do espaço onde a gente está. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre as iniciativas que vocês têm, sobre os desafios também, que a gente sabe que são muitos, mas principalmente o que a gente pode deixar de mensagem para o pessoal que está tentando trabalhar nessa área da inovação, da criatividade, e está um pouco perdido, porque a gente sabe que criatividade e sustentabilidade não existe sem comunidade. E é isso. Eu passo a palavra, então, para a Flávia. Logo em seguida, Flávia, a gente pode falar um pouco mais da Semana da Criatividade que vai ocorrer nessa semana, do dia 20 ao dia 22 de abril. Então, com a Luciana e o Emerson, que estão aí mais envolvidos com a Semana da Criatividade. Muito obrigada. Ei, gente, bom dia. Eu sou a Flávia, eu sou presidente do Instituto EPROS. O Instituto EPROS tem um nome enorme, que é Instituto de Educação Ambiental e Promoção da Cidadania, através da reciclagem de óleos comestíveis. É enorme, né? Mas o nosso propósito é proteção ambiental aliada à promoção social. E a gente faz isso através do óleo de cozinha usado. Então, o óleo de cozinha usado, ele serve como um captador de recursos para projetos sociais da nossa cidade. E o óleo, ele tem vários agravantes, dos alimentos que a gente consome, ele é o que mais polui o meio ambiente. 1 litro de água pode poluir 25 mil litros, ou 1 litro de óleo descartado da forma errada, pode poluir 25 mil litros de água. Então, de forma direta, ele é extremamente degradante. De forma indireta, a gente contribui aí com as principais problemáticas ambientais, porque o nosso óleo, que é todo tratado aqui em Juiz de Fora, chega a menos de 1% de impureza e vai totalmente para a produção de biodiesel. Então, a gente está falando de uma energia limpa, energia renovável, né? Então, a gente alia toda essa questão ambiental com a promoção social. Então, o EPROS, ele é produto da minha experiência, foi um braço dessa experiência no terceiro setor há muitos anos em outro estado, que me fez conseguir trazer ele para cá, fundar ele aqui. Tem 1 ano e meio mais ou menos que a gente está aqui no terceiro setor. Acho que é importante falar do terceiro setor, né? Porque hoje em dia isso se ampliou muito. Quando você vai pensar lá no terceiro setor, no começo, ele era meio que um braço do Estado. Vamos pensar assim, né? A grosso modo, onde o Estado não consegue chegar e implementar, o terceiro setor implementa. Só que hoje, essa ideia do terceiro setor, ela se expandiu muito e ganhou bastante força, apesar de precisar ainda de muita força, né, no contexto do nosso país. Mas hoje a gente já fala de setor 2.5, que são modelos híbridos de impacto socioambiental. A gente fala de modelos socioambientais de impacto positivo. Então, tem várias denominações hoje que, se a gente fosse colocar numa escalinha, estaria ali setor privado de um lado,
terceiro setor do outro, e todas essas possibilidades aqui no meio. Em termos jurídicos, ainda é um pouco complicado nosso sistema jurídico, né? Para poder legalizar tudo isso. Mas a gente consegue atuar de várias formas e basicamente, quando você pensa na ideia do terceiro setor, né, na sua raiz ali, é um lugar onde você não poderia ter fins lucrativos, né? Hoje no EPROS a gente atua assim. O nosso fim não é lucrativo, porém a gente gera receita. Já se teve, né, aquela ideia década de 90, principalmente das ONGs, onde nem se geraria receita e ficaria tudo a cargo de filantropia, doação e tudo mais. Não, a gente gera receita. E aí, nessa ideia, hoje em dia, se evolui muito. A gente tem a Yunus, que é uma corrente muito, muito legal, né? Que prevê que a gente não pode gerar lucro, porque o lucro tem que ser todo dividido entre todos os acionistas, ou seja, todas as pessoas que participam da ação, direto ou indiretamente. Outros que já prevêem que a gente pode ter lucro e se o lucro vai ser um adicional para se investir naquilo ali e ter a melhoria. A questão é que a gente está falando de modelos de impacto. O que a gente faz é impactar positivamente a sociedade. E como, né, eu estou muito nessa área ambiental, o EPROS ele tem essa proposta socioambiental. Só que eu não vejo essa proposta dissociada na sociedade. Acho que é muito pelo contrário. A gente tem que pensar o meio ambiente de forma interseccional. O meio ambiente ele é o cerne de tudo. COP27 teve aí, as questões climáticas estão à flor da pele, a gente tem que manter o planeta. A gente teve a década de 90 e aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que teve muita coisa positiva, mas teve muita coisa negativa também. A gente desenvolveu muito, sustentou pouco. É um conceito complexo que as pessoas têm até certo receio de falar nele, e não é à toa. A gente está vendo hoje as metas que a gente tem que alcançar até 2030, que possivelmente a gente não vai alcançar. Então, a gente tem que pensar o meio ambiente no cerne de tudo isso. Por isso o EPROS vem com essa que vem aliado a toda a minha experiência, né? Não tem como eu falar de problemas ambientais se eu não pensar raça, gênero, etnia, é tudo, né, um ecossistema. A gente tem que pensar as coisas juntos. Acho que hoje, no nosso sistema político, em termos de políticas públicas mesmo, a coordenação dos setores ela é muito ainda encravada, muito engessada. A gente não consegue ter uma boa conexão entre as pastas, né? Quando você fala de saúde, está tudo lá. Quando você fala de educação, está tudo lá num lugarzinho e as coisas não se conectam. Quando você pensa no meio ambiente, então, é mais assustador, porque não tem representatividade, não tem legitimidade, é uma pastinha insignificante ali, perto de tudo que ele tem. Então, eu estou colocando as coisas para a gente ir falando sobre, né? Eu acho que pode ser bom. E aí, hoje, né, trazendo esse termo de inovação, esse conceito de inovação, eu acho que é para se pensar mais ainda, porque nós somos um país onde a gente não é ponto em tecnologia, e as pessoas têm essa mania de associar inovação diretamente à tecnologia, né? E inovação não. Inovação você pode inovar e não necessariamente criar, né, algo novo. Ser apenas criativo. São processos que você implementa, são métodos que você implementa. E tudo isso é inovação. E a gente tem que pensar a todo momento em inovação e impacto socioambiental. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente necessariamente tem que pensar a sustentabilidade. No país que a gente vive hoje, em qualquer pasta que a gente tiver, de qualquer âmbito que a gente tiver, se a gente não pensar a inovação com esse perfil socioambiental, a gente não vai chegar, não vai desenvolver, não vai ter esse desenvolvimento ambiental que a gente tanto almeja. E eu acho que é isso, acho que a gente pode ir cada um falando mais um pouco e voltar, né? Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho do território, antes de passar para Altomar. Desculpa, eu estou te chamando de Altomar, porque é o primeiro nome que me vem, tá? E o Ribas. O Ribas, o seu nome é parecido com o do Emílio Ribas, que é da Fiocruz, que foi um grande médico aí, tá? Então você está muito bem representado aqui, representando muito bem. Mas, Flávia. Inclusive, de você me chamar de Emílio Ribas. Pois é. É isso aí. Bacana, né?
eu veio da cabeça, eu fui pesquisar, por que que eu estou falando de Emílio Ribas? Eu vi que o cara aqui é uma potestade, então você tá bem, você está no caminho certo. Já começou pelo nome. Mas, Flávio, eu só queria que você falasse um pouquinho de território, porque olha só, a gente está falando, uma das coisas que vocês falaram bastante, que a Vanessa e você principalmente, sobre a questão da inovação, que inovação não é necessariamente tecnologia, né? E o Brasil tem muita criatividade, o que o Brasil não tem é investimento em pesquisa. E nesses últimos 6 anos, o investimento de pesquisa caiu substancialmente em várias áreas, a chegar até 80% em algumas áreas. Na área de educação, por exemplo, ela foi praticamente privatizada e caiu mais de 40%. Quer dizer, tudo isso aí são insumos que vão nos faltar para gerações futuras. E eu como leigo, mas vocês como trabalhadores da área, vocês ficam pregando no deserto, né? Você fala de uma coisa que ninguém entende, não tem investimento, É, né? Inclusive a corrupção correndo É, solta e sem que se fale disso, nós acabamos de perder agora um processo de estabelecimento de gás do xisto que é muito mais sofisticado que o americano, porque ele não é poluente, né? Ele foi roubado de dentro da Petrobras e vendido para o estrangeiro, assim, a socapa, né? Quer dizer, se nós formos depender desses brasileiros ou de investimentos dessa nossa elite que existe aí, que já está arraigada há 523 anos no Brasil, né, na cúpula do país, nós não vamos sair do lugar e vamos ficar sempre subalternos a eles. Então, é preciso que a gente tenha força, caráter, né, para poder inovar. Então, como é que o território pode trabalhar isso aí? Como é que o cidadão comum pode trabalhar isso aí? A gente já falou isso em outros programas, eu queria ouvir isso de vocês, principalmente de você, Flávia, que acabou de falar. Dá uma palhinha disso aí rápido para nós, para ilustrar nosso. Então, eu sempre vou puxar para essa questão socioambiental, né? A questão ambiental. Claro. E eu acho que o território, nessa proposta, ele é imprescindível. Mas a gente tem que pensar a pluralidade dele também, né? Principalmente quando a gente pensa em Brasil. Só colocando mais uma questão sobre a sustentabilidade, né, e a inovação. O Brasil, ele não é ponta, a gente não é ponta em tecnologia, exatamente por esse monte de coisas que você falou. Falta investimento, falta apoio, porque a gente poderia ser ponta em tecnologia. Mas nós somos ponta em matriz energética. E aí entra a questão do território, cada território com o seu potencial, né? Aqui se falando de Brasil. Então a gente está na frente, apesar de todos esses pesares e esses entraves, a gente tem um país onde o potencial é muito bom. A perspectiva de futuro pode ser muito boa, desde que a gente pense os territórios de forma a mobilizar as pessoas de acordo com os seus contextos, né? O que a gente vai falar de meio ambiente aqui em Minas não é a mesma coisa que se fala de meio ambiente em Manaus, em São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro, até aqui do lado. E a gente ainda não é uma sociedade que consegue contextualizar isso e interconectar isso. Então, eu acho que o nosso trabalho, primeiro, ele é mesmo de formiguinha. Como você mesmo disse, as pessoas ainda não têm essa noção, né, de tudo que... Mas as pessoas precisam ter, porque o nosso prazo, ele é pequeno. 2030 está aí, até 2050, se a gente não chegar, já começa a dar errado, totalmente. E a gente está falando da sobrevivência do planeta. Então, assim, eu acho que a gente avançou, não sou totalmente pessimista, acho que os últimos anos foram catastróficos, principalmente para mim, principalmente do meu ponto de vista, que defendi a minha tese de doutorado em 2020. Então, no ápice do negócio. Então, fiz entrevistas, as pessoas estavam sendo exoneradas, o desespero estava enorme. E, infelizmente, né, a gente passou por isso. Mas eu não sou totalmente pessimista, eu acho que a gente tem potencial, e eu aqui, né, do meu lugar, no meu território, terceiro setor, eu acho que se a gente pensar um modelo econômico, um modelo socioambiental, do ponto de vista econômico, assim, de geração de impacto, cada vez mais empresas, ou seja lá o nome que a gente der, modelos híbridos, terceiro setor, cada vez mais preocupadas com o impacto que elas vão gerar, mais o território vai ser pensado. Porque a gente age localmente. Uma empresa, seja ela em qualquer setor que ela tiver, ela está agindo localmente. Por mais que ela tenha uma ambição global, o agir dela é local. E é nesse agir local que a gente gera impacto. Então, todas as vezes em que a gente conectar, né, se conectar, cada um levar
a sua expertise e tentar ao máximo fazer com que isso se expanda, né, possa expandir para as pessoas, eu acho que é assim, a gente pensar numa ideia unificada, né, o nosso território nunca vai ser unificado, né, a nossa territorialidade está aí, a nossa diversidade é enorme, a gente tem que pensar etnia, a gente tem que pensar raça, a gente tem que pensar gênero, fora as demandas pontuais de cada local, de cada cidade. Então, eu acho que é esse agir coletivo, cada um no seu espaço local, mas refletindo isso para as outras pessoas, para que a gente saiba lidar e atuar com as pluralidades, com as diversidades. Ô, Flávia, bem colocada aí as suas falas, me faz lembrar também, né, que a gente muito fala de sustentabilidade e esse conceito até ele é um pouco questionável, né, porque a sustentabilidade faz assim, tirou, põe, e fica no mesmo estado. Não, eu costumo falar que o ser humano ele tem a função de ser um criador, um melhorador de ambiente, né? Então a gente não tem que só tirar e pôr, a gente tem que criar novas condições para que o espaço possa evoluir, né? 100% ecológico, ninguém vai ser. Só que nós temos que ter a consciência do que a gente está propondo, que a gente está fazendo. Será que vai gerar mais benefícios para todos? Ou só para um pequeno momento? A dificuldade está em que a sustentabilidade não são ações de curto prazo. Não. Né? Sustentabilidade ou a regeneração, que é um conceito um pouco mais avançado, né? Que é a nossa proposta de criar mais vida a tudo que a gente faz, né? Então, não são coisas que se resolvem em pequenas coisas, em pequenos momentos, porque a gente tentou estar trabalhando com a complexidade da organização social, né? Da possibilidade que o território proporciona para a gente criar novas coisas. Por isso é importante, toda ação empreendedora está linkada à consciência de que a política pública influencia nela, né? Como é que se faz inovação, se estimula a criatividade em um território que não quer saber disso? Que não tem uma regulamentação que vai beneficiar todos aqueles que estão pensando dessa forma. Não tem jeito. Ainda tem uma complexidade maior ainda da nossa sociedade, que quando a gente fala de sustentabilidade, ainda é um termo que eu tenho mais carinho por ela. Eu acho que nesse percurso que o país fez, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é um termo que me dá um pouco assim, de muito medo. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando desse ecossistema, dessas ações, desse pensamento. Eu gosto muito do termo socioambiental, porque falar de meio ambiente aqui, entre a gente, nosso grupo privilegiado, não é a mesma coisa de falar de meio ambiente em pessoas pretas que estão morando em área de vulnerabilidade social. Como que você quer que nesse espaço a sustentabilidade seja pensada? E ela precisa ser pensada. Então, assim, a gente tem muitos problemas interconexos para resolver. A pobreza, a desigualdade social é latente, é o principal deles. A nossa questão é que a gente, em termos de políticas públicas hoje, principalmente no Brasil, políticas sociais, a gente falou muito de pobreza, de desigualdade social, e tem que continuar e tem que ser muito melhor, e tem que ser muito mais avançado, e tem que ser resolvido, mas não pode estar dissociado da questão ambiental, da sustentabilidade. Por isso esse termo socioambiental. Então, assim, a gente realmente tem que pensar os espaços, tem que pensar a sustentabilidade, e tem que exigir que as nossas propostas sejam aceitas e desenvolvidas. Mas as nossas propostas, elas também têm que estar com base nisso. Nas pessoas, nos territórios, nas demandas que são específicas de cada setor, né? Ô, Flávio. Exatamente. Você tocou num ponto aí, só um pouquinho, que é até engraçado, né? Essa parte, né, dos espaços mais vulneráveis, com as pessoas que têm uma baixa escolaridade, por exemplo, pouco acesso a muitas coisas. Essas pessoas, elas têm algo muito desenvolvido, que às vezes a gente que tem uma situação
de ter mais acesso às coisas, não tem, que é o senso de comunidade, né? O senso de pertencimento, de luta por aquilo Legitimidade. que tem, que tem ali, mesmo que seja pouco, mas eles têm uma organização social que que podem ser cases, porque quanto mais precário o espaço, maior a necessidade de se desenvolver as relações. E quando a gente fala em relações humanas, a gente está falando de sustentabilidade também, né? Eu Eu acho que quero dar aí um tem uma exemplo. questão. Pode falar. Desculpa, eu não queria te cortar. Não, Não, pode. eu vou falar rapidamente, porque eu vou ilustrar o que a Vanessa está falando e o que você fala. Ilustrar, sim, um case, né? O Globo Repórter de sexta-feira, eles estão fazendo lá 50 anos do Globo Repórter, então estão fazendo resenhas, né? E, por incrível que pareça, apesar da Globo não ser a preferida para falar a verdade e situar o país no momento correto, ou com a visão correta, eles sabem fazer jornalismo, né? E então eles vieram fazer levantamentos de algumas comunidades que eram sofridas há 50, 40 anos atrás. Aí apareciam pessoas, olha bem, que a Vanessa falou, apareciam pessoas que conseguiam reunir a comunidade, criar uma forma de resolver problemas, por exemplo, na saúde. Isso passou da mãe para a filha, né? Eles conseguiram, a localidade modificou, porque de resto não tem como não modificar, até porque existe uma evolução natural, né? Porque teve um político aí que falou que o Brasil não sobrevive porque os políticos dormem, porque se ele ficasse acordado 24 horas por dia, não tinha Brasil, né? Então, nesse momento que eles dormem, essas comunidades conseguem evoluir um pouco. Agora, o mais interessante da visão desse programa é que nada mudou para aquela família e para aquelas famílias em todos esses anos. A única diferença que houve foi o SUS a partir de 1988. Eu estou falando da área de saúde. As famílias moram nos mesmos lugares, com as mesmas dificuldades. O ecossistema melhorou um pouco, porque essas pessoas vão se educando por si mesmas, são heróis e heroínas, que vão aprendendo a conviver à maneira de tribos, né? Que a tribo é o que mais está relacionado com a terra, né? É o que mais sabe cuidar da terra, que entende o coração da terra, né? E a maneira de tribos, eles se estabelecem no meio ambiente e começam a se articular. São heróis, heroínas, são pessoas que vão se aculturando. Não teve nenhuma participação externa, não teve nenhuma melhora. Isso é realmente uma derrota para a mentalidade do brasileiro, né? Porque a partir de pessoas... Então, eu acho que esse movimento que vocês, eu indiretamente participo, mas vocês principalmente participam, está enaltecendo exatamente esse trabalho dessas pessoas. Mas é preciso que todos olhem para essas pessoas e que elas possam evoluir, sair de um setor para outro. É como você falou, como é que você vai falar de sustentabilidade lá na favela, onde tudo falta, né? Como é que você vai falar de acondicionamento de lixo, né? Como é que você vai falar de dejetos? Como é que você vai falar de saúde pública? Né? Eles não têm nenhuma participação, são tratados como bandido. A favela é tratada como um feudo, que se você entrar lá, você pode morrer. Então, era só esse exemplo que eu queria dar e que eu acho que ilustrou bem. Por favor, prossiga aí. E depois vou Eu passar a acho palavra para os que outros, hein? Sim, sim. já vou encerrar, gente, minha falação. Eu acho que, assim, eu não sou tão pessimista com os últimos anos, principalmente por estar numa universidade, ter vindo dela e ter estado ali exatamente nesse boom. Hoje, por exemplo, a minha área de humanas, você vê pesquisas maravilhosas que há 10 anos atrás você não iria ver. E você vê o porquê. Porque tem preto, índio, mulher na universidade, coisa que não tinha há muitos anos atrás. Você só vai ter pesquisa e, consequentemente, políticas públicas e tudo mais para determinados nichos, para determinados grupos, se esses grupos tiverem poder de fala, o lugar de fala deles. Eu acho que foi muito pouco, a gente pode muito mais, a gente tem que ir muito além. Mas um pequeno avanço que aí até traz esses ambientes, né? Até para a gente aprender com eles, eu acho que a gente teve. Eu acho que essa questão está diretamente relacionada à nossa política pública, a forma de fazer política pública no Brasil hoje. Vou dar um exemplo rápido, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é linda, ela é perfeita. Você lê aquela política, ela é assim, gente, que perfeição. Inclusive,
há 10 anos atrás, quando ela, em 2010, era de 2010, você vê lá a questão dos catadores, dos lixões, que era um momento no nosso país que teve até uma novela, então se falou muito dos catadores, da valorização deles, e aí tem aquele trecho lindo falando dela, e a política em si é maravilhosa. A política foi implementada? Não. A política não saiu da base. Quando você chega num município com capacidade técnica instalada precária, e aí a exigência daquela lei, eles não têm capacidade de implementar. Como que faz? Então, a gente falha muito na política, a gente tem muita gente muito boa em elaborando políticas. Essas pessoas muito boas elaborando políticas fazem pouco a ponte com a pessoa que vai receber a política. A pessoa que vai receber a política, os nichos, os estratos, os grupos, elas têm que estar dentro da política pública. Por isso que a política é um ciclo, né, que a gente tem que retroalimentar. Implementou, deu errado, volta, refaz, reavalia, faz de novo. Eu acho que quando a gente conseguir trabalhar de forma coletiva desse jeito, cada um no seu espaço, mas todos, né, dando ali a sua contribuição e principalmente ouvindo, né, porque a gente pega na política pública hoje é isso, a gente não conversa com outros setores, meio ambiente e educação é primordial, meio ambiente e saúde, inclusive, se você vai falar da Política Nacional de Redes Sólidas, tem um trecho só de saúde, mas você bate em muitas coisas do nosso sistema que não tornam isso possível. Por exemplo, lobby. A gente vive hoje numa política em que é comandada por lobby. O lobby não é legalizado. As pessoas não sabem com quem elas estão votando por trás do voto delas, quem está. E é muito claro isso. Então, assim, enquanto a gente não ultrapassar isso e criar representantes desses pequenos grupos, e principalmente trazer esses pequenos grupos para a implementação das nossas políticas, vai ficar sempre esse sistema engessado que a gente tem, né? Por que a gente não usa esse sentimento de pertencimento, de legitimidade que a Vanessa falou, que existe, quanto mais pobre, né? Quanto menor a classe social, mais a gente vê esse sentimento de pertencimento, de legitimidade. Por que a gente não usa ele na implementação da política? Por que ele não é um exemplo? Porque a política não está chegando ali, né? Ela não está saindo dali e ela não está chegando ali. Verdade. Vanessa, qual que seria a nossa política agora? Nós iríamos, eu vou agradecer muito a Flávia. Flávia, Obrigada. todo momento que você falou, o seu posicionamento foi político. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ser incisivo, a gente tem que ser presente, e nós temos que ter o direito de ter falas e práticas políticas. Nós somos seres políticos, né? Muito Exato. bonita a E sua fala. política não é só processo eleitoral, né? Não é Política só é para tudo que a ser. gente vive, né? Política é o dia a dia, né? É você É, reforçar a tese, é você entrar nas comunidades, é você empoderar essas pessoas. Você falou que os recém-empoderados que fizeram cuja diversidade deu o tom e a diferença se modificou e trouxe pesquisa, é exatamente o que nós precisamos. Nós não precisamos só de diversidade de gênero ou diversidade de etnias, nós precisamos de diversidade de pessoas, tem pessoas que são muito diferentes. Você conversa com uma pessoa do Amazonas, ela tem uma ideia completamente diferente, ela está ligada a um outro tipo de terra, de repente ela traz uma ideia para você, que você não teve, né? E que pode até não ser boa, mas que você está discutindo, você está entendendo, você está integrando. Bom, Vanessa, a Com gente podia certeza. passar para a Luciana ou para o nosso Ribas. O que nós vamos Sim. fazer primeiro? Então, eu queria apenas assim fazer uma introdução na fala antes deles começarem a falar, Sim, que diante de todos esses desafios, né, que a Flávia expôs aqui na nossa conversa, a gente ainda tem algumas pontas de esperança, que são os movimentos que acontecem no território, que é para abrir espaço para o novo, né? Que é para chamar, convocar a comunidade a se unir e fazer acontecer, e ver que consegue fazer isso, né? Então, posso até me adiantar um pouco, né? Eu estou participando também da Semana Criativa, que a Luciana e o Emerson vai falar agora um pouco mais, e é com muita felicidade que quando chega um convite desse, né, uma proposta dessa, eu abraço, porque eu sei o quanto é desafiador esses tipos de movimento e o quanto que a gente não pode retroceder, a gente só tem que avançar, né? Encontrar essas comunidades,
que estão afim de coisas, né, semelhantes, que têm habilidades diferentes, que estão dispostas a expor seus conteúdos para que multiplique esses agentes, né, culturais da cultura, os agentes ambientais. Então, eu acredito assim que todo empreendedor que ele se preocupa com o impacto do lugar onde ele vive, ele está disposto a participar de um movimento como esse que tem na sua base o desafio da colaboração, que muito, né, as redes traz os exemplos, mas o ser humano está um pouquinho atrás disso, né? Muitas vezes por fator cultural mesmo, né, histórico da humanidade, dessa coisa do individualismo, né, do que é meu, do que é seu, e por mais que a gente tenha ferramentas que facilite a gente mudar essa cultura, ainda existe muita resistência. E isso acaba atrasando um pouco o progresso daquilo que pode ser muito mais. Né? E eu acredito que a questão da Semana Criativa vem muito dialogando é, com essas perspectivas. Né? E agora eu vou passar a palavra para a Luciana, que está aí como agente cultural dessa proposta maravilhosa que é a Semana Criativa em Juiz de Fora. E também o Emerson, que está apoiando também todo o processo de divulgação e tudo mais. Muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos ouvir vocês agora aqui. Bom dia, pessoal. O Dia Mundial da Criatividade é o maior festival colaborativo de criatividade, né? E aqui em Juiz de Fora a gente vai ter mais de 60 atividades, seja na tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, e a gente tenta, de certa forma, impactar as pessoas. A gente vai ter todo tipo de público, desde criança a idosos, e vários locais da cidade, seja pontos né, Zona Norte, Zona Sul, então, assim, a gente quer trazer uma gama enorme de variedade aí, e para poder impactar mesmo, a gente quer contribuir, e até linkando aí, conectando na questão ambiental, a criatividade é fundamental nesse processo, né? A gente tem que promover a conscientização e mudança de comportamento, igual quando a Vanessa disse, né? Criar novas condições. E é isso que a gente busca, né? Inovar, né? Mostrar produtos novos, gerar né? Valores para processo, para serviço e desenvolver esse lado humano, que eu acho que é fundamental. E é isso que a gente quer convidar todo mundo, né? Se cada um puder contribuir, a gente ter essa valorização cada vez mais, a gente vai ter pessoas querendo, né, impactar outras pessoas, e aí a gente agregar positivamente aí na sociedade. É mais ou menos isso, Ribas, me ajuda aí a completar. Ô, Ribas, fala um pouquinho, senão daqui a pouquinho você vai ficar com complexo, né? Eu estou me Dizemos, cara. segurando aqui. Então, vocês podem falar, inclusive, vocês podem, o Tomar e o Ribas podem fazer um bate-bola aí, né? Porque agora nós estamos falando da prática da coisa, né? Eu quero que seja rica mesmo, né? Aproveitando Aham. que a Flávia deu um show de bola, eu quero que vocês dêem um show de bola também. A gente vai ter Isso. obras conscientes, né, arte sustentável, com material reciclável, um baixo impacto ambiental aí na produção, então acho que tem coisas legais vindo aí. Diz aí, Fala Ribas. aí. Estou me segurando aqui porque, como jornalista e comunicadora, a Flávia ia falando ali, eu querendo, quase falando, sabe, me segurando. Mas Agora é só. tudo que ela trouxe realmente está muito envolvido com criatividade, com inovação, e até trago mais uma coisinha que é a invenção, né? E aí muitas pessoas confundem um pouquinho inovação com invenção, mas de tudo que a Flávia trouxe, a gente pensando em trabalhar realmente esses ecossistemas, trabalhar essa possibilidade de mudar um pouco até a cultura das comunidades. Quando ela falou em território, né? Não tem como. O Dia Mundial da Criatividade ele acontece, inclusive, sobre esse fundamento. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem mais de 60 atrações, né, no Dia Mundial da Criatividade, que são bem diferentes dos outros territórios, porque cada um tem sua cultura, seu tipo até a fala, né? Pensando, se a gente fosse falar no mineirês,
né? Ia sair um Dia Mundial da Criatividade Mineirês. Então, o mineiro é muito criativo, o povo brasileiro é muito criativo. Quando ela traz a questão de ambientalidade com eu não tenho recursos, eu preciso aqui dentro da minha comunidade, aí a Vanessa trouxe muito bem dito também, as pessoas que não têm muito acesso à inovação, elas conseguem trabalhar muito dentro da comunidade e por incrível que pareça, as melhores ideias surgem daí, né? É com pouco. É porque a gente às vezes está acostumado com muita facilidade de ter as coisas e é só clicar o dedo que aparece, né? A nossa realidade é mais ou menos por aí. E das outras pessoas, não. Eu vi uma matéria muito legal de crianças numa comunidade em que elas criavam uma motocicleta através de pneus e usando os próprios corpos. Uma fazia a moto, o guidão, a outra o corpo inteiro da moto. Então, a criatividade que elas colocam dentro da realidade comum, né? Então, isso é criatividade. E aí, é claro, se a gente fosse trazer assim, o conceito de criatividade, é exatamente isso. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um tipo de possibilidade de criar, de inventar algumas coisas, e que às vezes precisa de uma espetadinha, de um Dia Mundial da Criatividade, né? É uma espetadinha para aí daí surgirem outras coisas. Não necessariamente só inventar coisas, né? E inventar a gente precisaria realmente estudar ali qual seria aquela necessidade daquele público ou o porquê de existir determinada necessidade. Então seria uma coisa muito mais funda, né? Mais profunda. Agora, a criatividade, não, é aquela habilidade que você tem de inovar mesmo. Já existe algo, eu preciso só dar um formato melhor para que atenda a necessidade mais rápida, né? É uma forma mais rápida de você colocar a coisa existir. Isso vai ser legal. É até um dos assuntos que vão ser comentados no Dia Mundial da Criatividade, uma palestra lá do CRIT, que a Débora vai trazer, que é de ideação. Como que surgem as ideias, como que criam as ideias, e a partir dessas ideias, como que se desenvolve a criatividade, como se faz uma inovação, e até uma parte bem interessante também, que é outra palestra que eles trazem lá no CRIT, eu fiz isso, eu criei isso, e agora como que eu faço a patente disso? Como que eu dou propriedade a isso? Né? Quando a Flávia traz essa participação de a transformação do óleo já utilizado, né? O quanto a gente vê de pessoas jogando isso fora e que tem gente que de uma forma muito simples e muito criativa transforma isso numa barra de sabão, né? Então, a criatividade ela está envolvida em todos nós o dia inteiro, a todo momento, principalmente hoje com esse acesso à comunicação que a gente tem. Então, é fácil transformar muitas coisas. O interessante é a gente sentar, e aí é o terceiro setor, o Dia Mundial da Criatividade, ele traz isso. São várias frentes, né, várias pessoas, várias instituições juntas, reunidas em prol de um determinado assunto, sem fins lucrativos e principalmente para compartilhar conhecimento. O Dia Mundial da Criatividade nada mais é do que esse compartilhamento. Pessoas que às vezes não têm no dia a dia acesso a esse tipo de informação e que vai estar aberto aí por 3 dias, 20, 21 e 22 de abril, aberto aí a essas pessoas, sem custo, eles não precisam pagar, basta fazer uma inscrição. E ainda assim, se não conseguirem fazer inscrição no site, se forem ao local do evento, podem participar, né? Então, essa possibilidade de ter ali pelo menos uma pontinha de algum assunto que vai despertar ali a economia criativa, né? A gente fala assim, mas como criar, como inventar alguma coisa? Um dos nossos parceiros, por exemplo, né? Tá comum a venda de brigadeirinho para fazer, às vezes, para juntar uma economia para pagar uma faculdade, algo assim. Por que não pegar esse brigadeiro e gourmetizar esse brigadeiro? Aí a criatividade, a inovação já existe. É só colocar alguma coisa a mais, uma habilidade que você tem e trazer isso de forma diferente, né? Um sabor diferente, uma forma diferente. É isso que a gente quer trazer no Dia Mundial da Criatividade. Fala lá, eu só queria falar uma coisa aqui. O prospecto aqui da programação, ele não está muito legível quando eu faço
a- na tela aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que não fica muito legível. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, é esse aqui. Ele não fica muito legível, tá vendo? Aqui, por exemplo, se eu pegar esse primeiro dia aqui, ó, vocês notam que não está dando para ler, né? Mas olha só, aqui, só para dar alguns exemplos, eu não vou ler tudo, não, mas olha só, reflexologia podal, né? Eu não sei se vocês sabem o que que é isso, né? As pessoas sabem, mas aqui, ó, tem transformando olhares o impacto de uma sobrancelha bem feita na comunicação não verbal. Gente, isso é genial, né? Olha só. Aí, de repente, você pensa que a sua ideia é muito bobinha, que não sei o quê. Olha que troço interessante aí. E tem tudo a ver. O que que uma sobrancelha que faz uma interrogação assim quer dizer na sua comunicação? O que que ela traz primeiro antes das suas intenções, né? Essa é a minha tradução, obviamente. Aqui, ó. Como agregar valor nos seus atendimentos com aromaterapia, digital influências com importância para as marcas, aperfeiçoamento de cutilagem na técnica da laranja, eu não sei o que que é, mas é uma coisa que é muito interessante. Tem várias outras coisas aqui. Deixa eu Ô, mudar Zé aqui só Roberto, para não tomar muito tempo. Oi. tem um ruído grande na gravação. Eu não sei se é aqui do meu. Quando eu desligar o meu microfone aqui, quando eu estava Aí sem. sim, Mas eu não parou. desliguei. Mas eu não Ó, desliguei. não Não. sei de onde estava vindo. É. Agora melhorou. Bom, eu vou continuar bem rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Já isso ia acontecer no Senac. A segunda tela aqui, olha, criando novos negócios por onde começar. É uma ótima palestra que vai ser feita no Senac também. E Teatro do Oprimido, a arte da criação e da libertação dos sujeitos, espectadores, redes de computadores, Trello, que é um grande impacto em otimização de gestão de projetos, Me Recriando, que deve ser uma palestra muito interessante, Correntes do Bem, Doe Sangue, né? Quer dizer, isso também tem a ver com comunidade, e várias outras coisas aqui, ó. Exibição da Carta Poluição Comeu, bate-papo, inteligência artificial, fake news, como lidar com as redes sociais, evitar golpes. Muito interessante isso aí, né? Nós estamos vivendo muito isso aí. Inclusive, a inteligência artificial agora virou um assunto da moda. Tem gente até dando curso de chat GPT, que é uma coisa que aconteceu de novembro para cá, já tem conhecimento suficiente para dar curso. Eu fico impressionado com isso, né? Como que o brasileiro é criativo. Então, isso aqui vai ser uma coisa que vai, de repente, depurar e mostrar o que é uma realidade. Interação de ecossistemas com inovação em Juiz de Fora deve ser muito bacana. Oficina de ideação, mostra da equipe de composição de robótica. Outras coisas aqui, deixa eu caminhar um pouquinho. O jornal como objeto e fonte de pesquisa, como sair da foto amadora, gerar conteúdos profissionais e tornar seu produto atraente, tipografia. E no último aqui, várias outras coisas também, show de MPB, isso aí no Parque Alto no último dia, show de MPB, voz e violão, Laura e Ana, show de samba e brasilidades com raiz viva no Brasil, discotecagem, show de MPB, pop, Elis, Zagueto Ferreira, João Pedro Schaper e show da banda Altshell. Então, olha bem, são muitas coisas que estão aí para serem, são muitos eventos ligados aí, e de repente a pessoa ela se vê representada, né? Eu não consegui trazer tudo, nós fizemos aqui correndo, Amigo Zé infelizmente a Roberto, imagem não mostrou, né? Eu tive que É falar. muita coisa. É me muita coisa. perdoa interferir um pouquinho, Pode mas falar. se for possível, eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho do debate que vai acontecer no dia 21 e que ela vai participar. Ah, Ah, sim. bacana, fala aí, diz aí. Então, no dia 21, no Moinho, né, às 17 horas, estarei mediando um debate justamente sobre o desenvolvimento humano, é, que pode contribuir com comportamentos para a sustentabilidade criativa, que é justamente esse olhar da criatividade para o desenvolvimento ambiental, né, o desenvolvimento pessoal, ambiental. Tem várias pessoas, sim, nesse debate, algumas pessoas com diferentes áreas e diferentes olhares para essa questão do comportamento, que é chave de tudo, para que a gente possa transformar alguma coisa, né? A gente vive num momento de acesso a muitas coisas, né? A gente tem aí, por exemplo, essa programação super rica da Semana da Criatividade. E fora um mundo de coisas que vai acontecer ao mesmo tempo nesse momento, né? Que a gente fica assim, um pouco. Se a gente não tiver foco para alguma coisa,
a gente não faz é nada. A gente estagna e fala assim, meu Deus, não sei para onde eu vou, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Por conta desse excesso de exposição, de informação, que pode também gerar um estresse pessoal na pessoa, né? Ah, eu não estou dando conta disso tudo. E muitas vezes não é assim que tem que funcionar. Muitas vezes a gente está num momento que a gente precisa de ter autoconsciência muito forte, porque o que eu vejo hoje, que é uma reflexão que eu já deixo como também minha finalização, é que a gente está num momento que me preocupa muito a questão de que a gente fica preocupada a poluição física do meio ambiente, mas nós estamos vivendo uma poluição cultural tão grande de, de coisas que estão levando para um lado assim que não era para ser, né? Com tanta informação, tanta distorção, tanto medo envolvido nas coisas, né? Outro dia eu ouvi uma fala que muito me fez pensar, que a pessoa falou assim, atualmente a gente está num momento que se a gente comer um camarão podre, não vai fazer tanto mal do que se a gente se expor a outras coisas, em termos de mensagem, conteúdos, essas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente produz, né? A criatividade ela é importante no momento que a gente amplia o nosso repertório. Eu acredito que a Semana da Criatividade ela vem muito para isso, para dar acesso a conhecimentos. Mas vamos tomar cuidado também como que a gente aplica esses conhecimentos, né? De que forma que a gente está levando isso para as pessoas. Então é um apelo que eu tenho muito grande nesse momento, de que a gente tem que tomar cuidado com as nossas produções culturais também, que não deixa de ser uma poluição, dependendo do que é gerado, né? Então a gente tem que usar bem a nossa evolução, o nosso progresso, produzindo coisas boas, de conteúdo profundo, né? Ajudando as pessoas a se situarem para contribuir mais para a realidade. Eu fico nessa fala aqui. Muito obrigada, Luciana, pela permissão de estar nessa programação aí e estar contribuindo com vocês também. Eu acho que vai ser muito rico. Bacana. Gente, eu estava pensando aqui, enquanto a Vanessa falou sobre a poluição, a questão da poluição, eu acho que nós, como sociedade humana, já no século XX, nós evoluímos demais em termos tecnológicos, mas nós não evoluímos em termos, eu vou chamar de espirituais, independente da crença ou da forma de pensar o espírito de cada um. Por que eu estou falando isso? Porque se nós somos capazes ainda de matar um rio inteiro, né, de matar pessoas, de matar comunidades, né, de termos atentados terroristas assim sem uma justificativa, apenas por poluição de certas pessoas que conseguem cooptar cérebros mais fracos, isso significa que a educação mundial me dá falta muito. Porém, teve um livro que eu fiz um programa sobre ele, que ele falava o seguinte: se você for olhar a humanidade hoje, ela é capaz de cometer atrocidades iguais a que cometia há 2.000 anos atrás. Mas o número de pessoas que eram ruins naquela época, e o número de pessoas que são ruins hoje, diminuiu muito. Infelizmente, o poder ainda está na mão de alguns egoístas que são capazes de tomar decisões erradas. Mas a maioria das pessoas, se forem bem orientadas, elas recebem bem as boas ideias e fazem as boas práticas. Então, eu entro no otimismo ali da Flávia, né? Uhum. E como disse o Ribas, nós somos criativos. Eu diria que não é só o brasileiro que é criativo, não. O índio brasileiro é muito criativo, né? Ele não é tão, a cultura dele não é tão profunda ou tão antiga quanto o índio do resto da Latinoamérica, mas o índio brasileiro é muito criativo, né? A nossa sociedade brasileira, ela é fundamentalmente indígena. As pessoas pensam que não, mas nós somos muito indígenas. Nós somos um pouco negros e muito pouco brancos.
porque a Europa chegou aqui e ela permeou só o vernizinho. O resto, a nossa espiritualidade, ela é negra e indígena. E é onde nós somos criativos, é onde nós somos bonitos, é onde nós somos musicais, né? Você vê aqui tem várias etnias aqui, né? Nesse programa aqui nós temos várias etnias aqui. E essa mistura ela é muito importante. Então, eu sou otimista, tá, Flávio? Eu sou otimista. Eu acho que o mundo está muito bem. Ainda mais quando eu vejo uma pessoa jovem como você, assim, cheia de títulos e cheia de capacidades e competências, né? Todos vocês, né? Porque vocês são todos jovens, mas parece que a Flávia é um pouquinho mais nova, né? Só Então, parece. então você está bem, né? Tá com carinha de 20 e poucos anos aí. Quem dera. Ué, então tá bom. Bom, mas tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, se a Vanessa concordar comigo, eu vou dar assim 2 minutinhos para primeiro para a Flávia, depois o Luciano, depois o Riba, vocês fazem o fechamento, depois passamos para a Vanessa, volta para mim e eu finalizo o programa, tá bom? Só para ele não passar de 1 hora, tá ok? Joia. Eu queria agradecer, parabenizar a semana, né, que vocês estão criando, da criatividade. Eu acho que, falando aí, pincelando o que a Vanessa disse, a tecnologia, a criatividade é a nossa principal arma, né? É isso, gente. A gente tem que ser criativo, a gente tem que usar toda a nossa criatividade. Essa questão que a Vanessa trouxe me preocupa muito também, principalmente que a gente está vivendo num mundo em que a saúde mental está debilitada, né? A gente tem que pensar na saúde mental e ela vem muito em função da tecnologia. Então, a tecnologia, ela é excelente, ela foi muito boa, ela foi uma evolução. Mas a gente tem que entender agora, a nossa geração, que são dados, são administrados e feitos para e por pessoas, né? Não é as máquinas que vão dominar a humanidade, é a humanidade que vai dominar as máquinas. Então, a gente está em tempos de inteligência, né, artificial para isso. Somos pessoas. Como que a gente usa a tecnologia para mudar a vida de pessoas, para gerar impacto na vida de pessoas? Então, a tecnologia ela só vai ser uma inovação quando ela se propor a ser 100% isso. Acho que é isso. Queria agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito. Fiquei sabendo da Semana da Criatividade, que eu não estava sabendo. Vou lá e parabéns, viu? Bacana. Ô, Luciano, então agora você fica à vontade, faz a sua finalização aí. Né? Eu queria agradecer a oportunidade, a gente compartilhar aí um movimento bem legal com todo mundo e fica aqui o convite para a gente participar e interagir aí mais sobre as atividades do Dia Mundial da Criatividade. Obrigada, pessoal. Bacana. Gente, e antes do Ribas falar, eu vou deixar aqui os links para que vocês possam visitar e participar para ir mesmo, né? Dia 20, 21, 22. Tem show no meio, tem muita coisa bacana. Vamos por Ribas aí para a gente fechar o ciclo. Diz aí, Chico. Faz a sua Isso, finalização. eu também queria agradecer, né, o convite da Vanessa, do José Roberto, parabenizar a Flávia pelo movimento que eu acho que por aí a gente tem que começar, mesmo de alguma forma, movimentar para mudar essa nossa vida sustentável, né? A sustentabilidade, ela tem muito isso, e é voltada muito à criatividade mesmo. E dizer para vocês, assim, que esse Dia Mundial da Criatividade esse ano é 100% presencial, já que a Vanessa trouxe a informação da poluição, nós ficamos poluídos por esse período de muita informação, perdidos online, não sabíamos para onde ir, era muita informação, muita gente querendo falar ao mesmo tempo, né? E aí, muito 100% online, e agora a gente está voltando para o presencial, graças a Deus. E aí é isso que é o interessante, são muitos conteúdos, e a gente consegue, dentro desse muito conteúdo, para onde que eu vou, como que eu vou, o que tem a ver com o meu modo de pensar, com a minha possibilidade de criar, de inovar, é ali que eu vou. Então, muita atividade, mas que não tem aquela poluição de muita informação online, aquela coisa que você fica perdido, né? Como eu comecei falando na primeira fala com um bom mineirês, broncovô, concovô, né? Esse direcionamento criativo que é presencial, que é muito bom. Bacana. Bom, gente, muito obrigado. Sucesso, José Roberto, Vanessa, parabéns pelo programa. Sucesso para vocês, tá?
Obrigado. Ô, Ribas, você falou, um de vocês falou aí de ouvir. Não sei se foi a Vanessa, se foi a Flávia ou se foi você. Ou até a Luciana. Mas, assim, ouvir. Ontem aconteceu um fato interessante. Apareceu, eu não vou entrar no tema, não, que é tema político, vai poluir nosso programa aqui. Mas apareceu uma notícia. Eu peguei e fiquei desconfiado da notícia. Uma notícia que eu achei, assim, ótima se ela fosse verdadeira, mas, assim, será que ela é verdadeira? Aí eu fui eu fui num programa que eu detesto as pessoas, que eu detesto o palestrista, que eu discordo de tudo deles, não gosto do formato, acho eles poluentes. Mas aí a mulher começou a fazer como é que a gente fala? Uma argumentação dentro do campo jurídico e ela estava correta. Aí eu fui ouvindo. Aí eu pensei assim, estou ouvindo alguém que eu detesto. Estou sendo obrigado a concordar com alguém que eu não suporto, né? Então, esse tempo, o tempo da leitura, o tempo de você assistir uma palestra sem o celular pipocando, não sou contra a tecnologia, nós todos aqui somos a favor, mas aquele momento em que você deixa seu espírito viajar, ouvir, né? Falar e ouvir. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo uns com os outros, não é isso? Cada um de nós tem um pedacinho da cultura, cada um de nós tem um pedacinho de formação. Então, é muito importante, eu agora estou falando para os nossos telespectadores, é muito importante você ir numa semana dessa de criatividade, não é para você necessariamente dosar sua criatividade, não. É para você viajar na criatividade dos outros, permear o seu espírito, sair do espaço de poluição psicológica, psíquica, dessa psicosfera aí que está um pouco onerada, né? Onerada até por interesses escusos de estranhos, que interessa você ficar confuso quando alguém está te dirigindo para algum lugar, você funciona como um bando, como um gado, como uma manada, e nesse momento uma coisa quase que sacra, né? Quase que sagrada, você objetivar sua atenção em coisas que são importantes com relação à vida dos outros, com a sua própria vida, né? Então, participem dessa semana, o World Creative Day, que é uma coisa mundial, né? A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E da semana aqui em Juiz de Fora, se você for de Juiz de Fora ou região, vem cá, participa. Vai nas palestras, vê os temas que são mais interessantes para você. Isso vai ensejar você a criar, a inovar e fazer o seu espírito respirar. É uma dose de leveza que você vai ganhar, né? Você tem aí os nossos representantes aí, a Luciana Altomar, que é um pouquinho mais tímida, né? Deve ser uma pessoa assim, mais prática, por isso que ela é mais tímida. O nosso jornalista aqui, que tem o dom da palavra, a pessoa que sabe se colocar. A Flávia, que é a nossa doutora aqui, muito cheia de conteúdo, muito política, de posicionamentos fortes, uma mulher forte, deve ser uma menina difícil. Hein? É, Né? dizem isso. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Nessas pessoas que são os pilares da sociedade, você está de parabéns. A Vanessa aqui, que tem sido um pilar, assim, a Vanessa é uma pessoa assim, ela é igual água da chuva, ela vai permeando, assim, quando você vê, ela está lá longe, ela vai entrando e consegue tocar os projetos dela. Gente, então, olha, eu agradeço a atenção do nosso internauta aqui, agradeço o Ribas, ao Tomar, a Flávia Davi, a minha partner Vanessa. Muito obrigado por vocês terem estado aqui, por terem ilustrado esse momento, desse dia maravilhoso. Dia 20, 21 e 22, Semana da Criatividade de Fora. Dia 20, 21 e 22, World Creative Day. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando. Obrigada. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau.